Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O objetivo deste vídeo é fazer um estudo dos hinos do Inário 5. Esse estudo consiste em fazer uma análise teórica, linguagem rítmica e solfejo nas 4 vozes. A análise teórica baseia em 12 questões que, ao nosso ver, são os assuntos teóricos mais relevantes aplicados em nosso inário. Não que seja só isso, mas é o que mais vemos no nosso dia a dia musical. Esse trabalho é mais indicado para quem já concluiu o MTS e está em fase de repasse, pois quem não concluiu ainda não vai conseguir observar todos os pontos teóricos que abordaremos nesse estudo. Lembrando que só vamos nos aprofundar nos assuntos que estão contidos dentro de cada estudo. Por exemplo, se o hino não contém contratempo, não tem por que se aprofundar nessa teoria. Esperaremos uma outra oportunidade onde esse assunto apareça. Aí sim, faremos as devidas explicações. As 12 questões são: 1. Qual é a média da velocidade do hino? 2. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento e a unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas, ligadura de valor, se houver? 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase? 8. Se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopa e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempo e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique que álteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. Então vamos lá, pessoal, fazer a análise teórica. Vamos responder as 4 primeiras perguntas, tá? De uma vez. Primeira pergunta é a respeito do andamento. Então eu tenho 2 andamentos aqui, uma mínima e uma máxima. Eu vou somar as duas, vou dividir por 2, vai dar 70 batidas por minuto. Esse é o andamento, ok? Depois pergunta qual é a tonalidade e a sua relativa menor. Então eu analiso a minha armadura de clave. Nesse caso aqui eu não tenho armadura de clave, eu não tenho nenhum acidente aqui no início da música, né? Ou seja, essa é a minha escala modelo, é o tom de Dó maior, tá? É o tom modelo, Dó maior. E a relativa menor, eu pego o tom e a partir desse tom eu vou uma sexta acima. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, minha relativa menor é o Lá menor. Então, resposta Dó maior e Lá menor. Depois a gente tem qual que é o compasso e se ele é simples ou composto, tá? Então, vamos primeiro descobrir se ele é simples ou composto. Já vamos analisar aqui o número de cima da fórmula de compasso. Se esse número for 2, 3 ou 4, é simples. Tá? Então, beleza, é 3, eu já sei que é simples. E qual que é a função do número de cima da fórmula de compasso? Ele indica quantos tempos, no compasso simples, tá? Ele indica quantos tempos eu vou ter dentro de cada compasso. No caso aqui é 3. Então, vou ter 3 tempos, ele é ternário. Então, resposta ternário simples, ok? A quarta pergunta, qual é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento e a unidade de som, se tiver, tá? Por que se tiver? Porque a unidade de movimento eu só tenho nos compassos compostos. E a unidade de som só tenho nos ternários compostos, tá? Então, esse aqui é ternário, mas é simples. Então, né, nesse caso, eu não vou ter nem unidade de movimento, nem unidade de som. Só unidade de tempo e unidade de compasso. Para descobrir, eu volto na fórmula de compasso. Vou analisar o número de baixo. Nos compassos simples, o número de baixo da fórmula de compasso indica para mim a figura que vale um tempo. Nesse caso aqui é a figura número 4. Qual que é a figura número 4? É a semínima. Então a semínima é minha unidade de tempo, ok? E a minha unidade de compasso? O que é a unidade de compasso? É uma figura que sozinha, uma unidade, né? Ela preenche o compasso inteiro, né? Ou seja, eu vou precisar de 3 semínimas para preencher um compasso. 2 semínimas é igual a uma mínima. E a outra semínima é igual a um ponto, certo? Então, resposta mínima pontuada, tá? Mínima pontuada equivale a 3 semínimas, a cada semínima vale um tempo. Então, eu tenho 3 tempos aí preenchendo um compasso inteiro. A quinta pergunta, qual o valor de todas as figuras que aparecem no hino, né?
Então vamos analisar aqui todas as figuras que aparecem. Então eu tenho aqui, ó, semínimas, eu tenho semínimas pontuadas, eu tenho colcheias, tá? E eu tenho mínimas, ok? Vamos para a próxima parte. Semínimas, colcheias e mínimas. Aqui na segunda parte nem aparece semínima pontuada. Então, resposta: mínimas, semínimas pontuadas, semínimas comuns e colcheias. Eu já sei que a semínima, vamos partir a partir dela, tá? Eu já sei que a semínima vale um tempo. Logo, a mínima, que é o dobro da semínima, né, vai ser 2 tempos. Então, vamos lá. Vamos começar da maior para a menor. Mínima, 2 tempos. Depois eu venho com a semínima pontuada. A semínima vale um tempo e o ponto, o que faz o ponto? Ele aumenta metade do valor da figura. Metade de 1 é meio, certo? Então eu vou ter 1 tempo e meio na semínima pontuada, ok? Depois eu tenho a semínima, que eu já descobri que é 1 tempo. E depois eu tenho a colcheia, que é a metade da semínima, que vale meio tempo, certo? Então, resposta: mínima 2 tempos, semínima pontuada 1 tempo e meio, semínima comum 1 tempo e colcheia meio tempo. Beleza, pessoal? Então, agora vamos responder a sexta e a sétima. A sexta é: qual é o meu ritmo inicial? E a sétima: qual é a terminação da minha primeira frase, se é masculina ou feminina? Para responder o ritmo inicial, eu vou analisar o meu primeiro compasso, tá? Meu primeiro compasso. Então, eu tenho aqui uma nota e já tenho uma barra de compasso, certo? O que isso quer dizer? O meu compasso é ternário, eu precisava ter 3 tempos. Essa nota vale 3 tempos? Não. Quanto tempo ela vale? 1 tempo. Ou seja, eu tenho menos que a metade de um compasso. Então caracteriza para mim que esse ritmo inicial é anacrúsico. Por quê? Começa num tempo fraco. Eu tenho menos que a metade de um compasso. E o compasso está incompleto. Óbvio, tenho menos que a metade, o compasso está incompleto. Então, ele é anacrúsico, tá? A resposta: ritmo inicial anacrúsico. E a terminação de frase? Eu vou olhar minha última nota da frase. Então, eu tenho uma semínima que está aqui exatamente no segundo tempo. O segundo tempo no compasso ternário é fraco. Então, a terminação está numa nota fraca, então ela é feminina, tá? Só é masculina quando ela está em cima da nota de apoio, quando a frase termina em cima da nota de apoio, tá? Ou seja, do tempo forte, do tempo 1, ok? Então, é feminina a resposta. Oitava: se houver, explique todas as ligaduras que aparecem no hino, tá? Então, a gente vai analisar aqui a primeira parte aqui, ó, e a gente já vai achar uma ligadura aqui. Essa ligadura é uma ligadura de valor. Por quê? Porque ela une 2 notas da mesma altura, tá vendo? Apesar de estarem em compassos diferentes, mas é um Ré aqui nesse compasso e um Ré aqui nesse compasso também. Ou seja, elas estão na mesma altura, então é uma ligadura de valor. E na segunda parte eu também tenho uma outra ligadura de valor aqui no último sistema, só que dessa vez ela está unindo 2 Mis, mas os Mis também estão na mesma altura, tá? Então também é uma ligadura de valor. Então, resposta: temos ligadura, tá? E é ligadura de valor. Por quê? Porque ela une notas da mesma altura. Agora a nona, pessoal: se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. Para quem tem dúvida ainda de como achar síncopa, eu vou deixar no card aqui em cima aqui. É uma aula que a gente fez só a respeito de síncopas, contratempos e acentuação métrica, porque sem acentuação métrica você não consegue achar a síncopa, muito menos o contratempo, tá? Então vamos entender aqui, esse hino ele tem síncopa, tá? Então, primeira coisa, em quais compassos aparece? A gente vai enumerar os compassos, tá bom? Para a gente começar a fazer a análise aqui. Então vamos lá, levando em consideração que essa primeira nota aqui, ó, ela vale 1 tempo, eu já tenho logo a minha barra de compasso, ou seja, esse compasso aqui ele não tem nem a metade do valor dele, ele é um compasso incompleto. Então ele não é considerado compasso, tá? O compasso começa aqui, ó. Compasso 1 tá aqui, ó, que é o meu primeiro compasso que está inteiro, tá? Esse compasso aqui eu não considero, tá bom? Então vou começar aqui, meu compasso 1 é esse. Depois, obviamente, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7 e 8. E o 9. Tá? Então nessa primeira parte do hino nós temos 9 compassos, tá bom? Agora vamos analisar os compassos aqui. Primeiro compasso eu vou analisar aqui, ó. Eu já sei que minha acentuação métrica nos compassos ternários primeiro tempo é forte,
segundo tempo ele é fraco e o terceiro tempo ele é fraco. Eu tenho aqui, pessoal, duas cocheias, tá? Que representam o tempo 1, tá? A gente viu lá atrás que a cocheia vale meio tempo, aqui elas estão... É um tempo dividido em duas partes, está subdividido, tá? Então a primeira parte do tempo é tá e a segunda parte do tempo é ti. Primeira parte forte, segunda parte fraca. Quem tem dúvida, volta lá e vê a aula, tá? E essas duas cocheias fazem parte do tempo 1, que é um tempo forte, ok? Depois eu tenho essa semínima pontuada, que ela está no tempo 2. O tempo 2 é fraco, tá? Mas ela tem, vamos dizer assim, se a gente dividir ela, né? Se a gente dividir ela vai ter 3 cocheias dentro dela. Então seria a primeira cocheia iniciando no tá, que é uma parte forte. Aí ela vai para o ti, que é a parte fraca. E ela se prolonga até o tá do terceiro tempo, que é a parte forte. Apesar do tempo 3 ser fraco, mas a primeira parte do tempo, porque ele está subdividido, ele é forte, tá? Então, aqui eu tenho uma síncopa, porque ela iniciou no tempo fraco e se prolongou até uma parte forte do tempo. Então, ela iniciou no tempo 2, que é fraco, preencheu o tempo 2 inteiro e terminou no tá do tempo 3. Ah, mas o tempo 3 é fraco, não importa, mas na subdivisão, o tá, a primeira parte do tempo é forte. Então aqui eu tenho uma síncopa, tá, pessoal? E aqui essa cocheia sozinha, ela tá representando o ti. Então a gente tem que ter atenção nessa questão aqui. Então aqui eu tenho uma síncopa aqui nessa semínima pontuada, ok? No compasso seguinte eu tenho duas cocheias, né, no primeiro tempo, depois uma semínima e outra semínima, ok. No terceiro compasso, eu tenho o mesmo exemplo do primeiro compasso, mesma coisa, então eu também tenho uma síncopa aqui. Quarto compasso é igual ao segundo, não tem nada. O quinto compasso, pessoal, é a mesma coisa, tá? Mesmo exemplo do 1 e do 3, tá bom? O sexto tá ok. Observem que o sexto eu tenho uma mínima. Por que que aqui não é contratempo? Porque essa mínima iniciou no tempo 2, que é fraco, passou pela segunda parte do tempo 2, que é fraco, passou pela primeira parte do tempo 3. A primeira parte do tempo 3 seria forte, o tempo 3 é fraco, mas a primeira parte seria forte. E terminou na segunda parte do tempo 3, que é fraco, terminou no ti, tá? Então, nesse caso aqui, não é síncopa, tá bom? Aí no compasso 7, a gente tem essa ligadura aqui, ó. O que que é essa ligadura? Ela tá ligando uma nota de um tempo que está no terceiro tempo, que é fraco, e essa nota ela está se prolongando porque é uma ligadura de valor. Então a gente tem que sempre estar atento às ligaduras de valor. Então ela está se prolongando até o primeiro tempo do compasso 8. O primeiro tempo é forte, tá vendo? Ó? Então o terceiro tempo é fraco, tá? E o primeiro tempo do compasso 8 é forte. Então aqui também é uma síncopa, pessoal. Inclusive na aula que a gente fez eu dei um exemplo semelhante a esse aqui, tá? No compasso 8 tá ok, no compasso 9 também tá ok. Vamos para a próxima parte. Na próxima parte, pessoal, a gente vai continuar enumerando os compassos, tá? Então, primeiro é o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, tá? Termina no 18º compasso. Aí a gente observa que a gente tem uma ligadura aqui, tá certo, pessoal? É uma ligadura de valor, né, que a gente já tinha visto anteriormente. Ela é o mesmo exemplo da anterior, tá? Eu tenho a primeira nota aqui da ligadura, ela está no terceiro tempo, né, do compasso 16, no terceiro tempo que é fraco, tá? E se uniu ao primeiro tempo, né, do compasso 17, primeiro tempo que sempre é forte. Ou seja, eu tenho uma síncopa, porque o que é síncopa? São notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo e se prolongam, né? Ou seja, se estendem até o tempo forte ou parte forte do tempo, certo? Então aqui eu tenho uma nota que iniciou no tempo fraco e se prolongou até o tempo forte. Então também caracteriza uma síncopa aqui. Então observem, pessoal, que essa síncopa e a anterior, as duas da ligadura, elas só aparecem para a voz do soprano, tá? Só aparecem para a voz do soprano. Então, qual que seria a resposta correta?
Há síncopas em todas as vozes. Primeiro a gente tem que responder o que é síncopa, né? E explique, né? Então, eu já falei, há síncopas em todas as vozes nos compassos 1, 3 e 5, tá? É para todas as vozes. E só na voz do soprano nos compassos 7 e 16, porque aparecem exclusivamente para o soprano. Ok, pessoal? A 10ª, se houver, explique contratempo e em quais compassos aparece. Então a gente vai analisar se há contratempo. O que é contratempo? Eu vou falar porque tem, tá? Então, contratempos são notas executadas no tempo fraco ou parte fraca do tempo, ficando o tempo forte ou parte forte do tempo preenchido por pausa, tá bom? Muito bem, então eu já vou procurar todas as pausas que eu tenho na música para mim poder ver se é contratempo ou não é, tá? Então aqui minhas primeiras pausas aparecem justamente aqui no compasso 7, tá? Então vamos entender aqui o que é o contratempo. Eu tenho pausas aqui. Diz lá que são notas executadas no tempo fraco, ficando o tempo forte preenchido por pausa. Tempo fraco ou parte fraca do tempo. Então aqui eu inicio o compasso 7 com uma pausa. E logo na sequência eu tenho uma nota. Então vamos lá. Essa pausa aqui ela é de meio tempo, tá? E depois eu tenho uma nota, aonde seria o ti. Tá? O ti é a parte fraca do tempo. O primeiro tempo ele é forte. Quando ele está dividido, a primeira parte é forte e a segunda parte é fraca. Então o tá é sempre forte e o ti sempre fraco. Tá? Então eu tenho uma pausa no tá e eu tenho uma nota no ti. Então aqui é um contratempo. Tá certo? Na voz do soprano é um contratempo. E na voz do contralto? Olha, nessa primeira nota aqui não é. Por quê? A minha segunda nota do contralto também é pausa, tá? Agora eu indo para o segundo tempo, aí acontece a mesma coisa. Eu tenho uma pausa na primeira parte do segundo tempo, que seria a parte forte, que é o tá, e tenho uma figura na parte fraca do tempo, que seria o ti, certo? Então esse tempo ele é fraco, mas ele está subdividido. A primeira parte é forte, a segunda parte é fraca. Por isso que diz tempo fraco ou parte fraca do tempo, certo? Então aqui nesse caso a parte fraca do tempo tem nota e a parte forte do tempo tem pausa. Então aqui também é um contratempo, não só no contralto, mas no tenor e no baixo repete a mesma coisa, certo? Aí eu tenho uma pausa aqui, ó. Eu tenho uma pausa aqui. É contratempo? Não é. Por que não é? Porque essa pausa ela está no terceiro tempo, tá? Ela está no terceiro tempo, ou seja, não faz sentido, tá? Para ser contratempo, ela tem que estar no primeiro tempo, no tempo forte, ou no caso da subdivisão que a gente já acabou de explicar, não vou explicar tudo de novo, tá bom? Aí na parte seguinte do hino, a gente só vai ter pausa aqui no compasso 16, e é justamente o mesmo exemplo do outro compasso que a gente acabou de falar, tá? Então na voz do soprano a gente tem um contratempo aqui logo no primeiro tempo, tá? E no contralto, tenor e baixo nós temos um contratempo aqui no segundo tempo, tá? Para todas as três vozes aí. Então, resposta: contratempos são notas executadas no tempo fraco ou na parte fraca do tempo, ficando o tempo forte ou parte forte do tempo preenchido por pausa. E aparecem aqui nos compassos 7 e 16 em todas as vozes, tá? Em tempos diferentes, mas aparecem todas as vozes no mesmo compasso, no 7 e no 16. Ok, pessoal? Agora vamos responder a 11 e a 12 juntos, tá? O que é a 11? Se houver, explique que álteras e em quais compassos aparecem, tá? Muito bem. Que álteras? As únicas que álteras que aparecem no nosso cenário são as tercinas. Para que haja tercina, eu preciso ter uma barrinha de união com o número 3 em cima. Se a gente analisar o hino aqui, a gente vai ver que não tem, tá? Não temos. Então, eu não tenho que áltera. A resposta da 11ª, eu não tenho que álteras nesse hino, tá? E a 12ª é classifique as fermatas. Se houver, classifique as fermatas, tá? Então, assim, a gente vai analisar se tem fermata e que tipo de fermata que é. Então, aqui eu tenho fermata só na última nota do hino. Ou seja, a resposta é: aparece fermata e é conclusiva. Por quê? Porque ela conclui a música, né? Ela está concluindo a música, então ela é conclusiva, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que todo mundo tenha entendido, tá? As explicações.
Esse hino ele é um pouquinho complicado mesmo de fazer análise, mas ele é legal porque ele tem síncopa, tem contratempo, tá? Então fica a deixa para vocês assistirem o vídeo de revisão aí de síncopas e contratempos, tá? Vou deixar no final do vídeo, tá? O vídeo indicando para vocês irem até lá ver esse vídeo aí, tá bom? E agora a gente vai partir então para a linguagem rítmica das 4 vozes e o solfejo das 4 vozes, beleza? Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 303. Um, dois, três, 1, 2, 3, 1. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Ti, tá, ti, tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Ti, tá, ti, tá, 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 tá. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 303. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Ti, tá, ti, tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Ti, tá, ti, tá, 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 tá. Hino 303, linguagem rítmica, voz do tenor. 1, 2, 3, 1. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Ti, tá, ti, tá, 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 tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Ti, tá, ti, tá, tá, tá. Hino 303, linguagem rítmica, voz do baixo. 1, 2, 3, 1. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Tá, tá, ti, tá, ti, tá, ti, tá. Ti, tá, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Tá, 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 ti, tá, ti, tá. Ti, tá, ti, tá, 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 tá. Solfejo da voz do soprano do hino 303. 1, 2, 3, 1. Sol, do, si, lá, si, sol, sol, fá, si, ré, do, si, fá, lá, sol, sol, do, mi, ré, do, si, lá, lá.
Lá, si, do, ré, mi, ré, sol. Do, sol, lá, sol, sol, fá, fá. Ré, si, do, si, lá, sol, sol. Mi, do, ré, do, si, lá, lá. Lá, si, do, mi, do, ré, do. Solfejo da voz do contralto do hino 303. Um, dois, três, um. Mi, 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 do, si. Fá, fá, mi, fá, ré, fá, mi, sol, fá, mi, ré, do, fá. Sol, fá, sol, lá, sol. Sol, fá, mi, ré. Fá, mi. Sol, mi, fá, mi, ré, do, fá. Lá, sol, fá, mi, mi. Hino 303, solfejo, voz do tenor. 1, 2, 3, 1. Sol, 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 lá, sol, ré, si, do, do, sol, do, si, sol, sol, lá, do, si, lá, do, si. Do, si, si, ré, do, sol, lá, do, fá, mi, ré, do, lá, si, sol. Hino 303, solfejo, voz do baixo. 1, 2, 3, 1. Do, mi, ré, sol, sol, do, mi, fá, mi, ré, fá, sol, fá, mi, ré, do, sol, sol, do, mi, fá, fá, sol, lá, ré, sol, do.